Boa noite a todos que estão aqui. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024. E pode ser que estiver vendo gravado no YouTube ou de outra forma, estiver vendo esse vídeo posteriormente. Bom dia, boa tarde, depende do horário que você esteja assistindo. Nós fizemos, semana passada, um evento chamado A Nova Era de SST. Fizemos 3 encontros e mostramos a dificuldade, a dilema e que nós realmente, o mercado passa a enfrentar com a nova era de dados, com finalmente a Receita Federal conseguindo fiscalizar aquilo que é sua obrigação desde 2007, o meio ambiente do trabalho, o gerenciamento do meio ambiente do trabalho, que eventualmente vai levar à necessidade de uma proteção previdenciária para o trabalhador, a chamada aposentadoria especial, aposentadoria antecipada. Não é uma coisa isolada, é uma consequência do risco ambiental, do processo produtivo que é criado, do cumprimento ou não das normas de prevenção e o conceito aqui, após, está lá no artigo 64, 64, decreto 3.048, após o empregador tentar proteger o trabalhador, famosa hierarquia das medidas de controle, as medidas de controle previstas na legislação trabalhista, como é dito no artigo 64, se ainda houver a presença do agente qualitativo ou, no caso do agente quantitativo, a exposição for acima do limite legal de tolerância, haveria então a necessidade, a possibilidade, o direito à proteção previdenciária do trabalhador. E nós mostramos que o papel da Receita Federal sempre foi, não, desde 2007, é cobrar isso e, finalmente, agora com o social, com os dados de 100% dos empregadores brasileiros, finalmente, através dos dados, cruzamentos de dados, inteligência artificial, da ciência dos dados, a Receita Federal vai começar, já está começando uma fiscalização bem mais efetiva, que antes era centrada em alguns poucos grandes contribuintes. E agora ela pretende espalhar, no mínimo, em primeiro momento, para as empresas de médio porte, pelo menos, através do auto de infração eletrônica. Na verdade, através da malha fina da aposentadoria especial, que vai cruzar esses dados todos e, posteriormente, utilizando um novo sistema que ela está finalizando, que é chamado auto de infração eletrônica, onde todos os dados dessa autuação serão em grande escala, em larga escala, 500 mil autos, uma vez só, 200 mil, quantos forem necessários, essa malha fina, esse auto de infração eletrônica, conseguirá fazer a partir não só dos dados da social, como das outras fontes que a Receita Federal tem acesso. Justiça, Fiscalização do Trabalho, lá do Ministério do Trabalho, Sereste, que é do SUS, mas é ligado à saúde do trabalhador, da acidentalidade do trabalhador, e do próprio INSS, as concessões de benefícios, dos diversos benefícios. Então, com esse acúmulo de dados, será possível a Receita Federal finalmente implementar a fiscalização eficaz. E aí, no meu entender, eu tentei mostrar nos 6 primeiros dias, nós temos um padrão de entendimento que essa análise da necessidade de proteção previdenciária chamada, que se dá através de um laudo LTCAS, ela é feita baseado nos critérios e padrões do INSS. Estabeleceu um formulário muito superficial, que é o PPP, não pede não pede nem permite nenhum outro tipo de comprovação para se mostrar que aqueles dados ali refletem ou não a realidade que aquele trabalhador realmente está submetido. Bota lá que o EPI era eficaz, só lamento. Bota lá que a dosimetria foi 80 decibéis, não posso fazer nada. Não mencionou o benzeno, também não posso fazer nada. Essa é a postura do INSS. Se prende aqueles dados mínimos. Isso não é necessariamente verdade. Todos sabem disso. Até porque, em 1997, foi criada uma lei, foi aplicada uma lei, foi promulgada uma lei que alterou o artigo 57 da Lei de 1913, incluiu o parágrafo 6º desse artigo 57,
criou o adicional para custeio da aposentadoria especial. Então, o empregador reconhecer a condição especial, a necessidade de proteção previdenciária do trabalhador, é declarar que ele tem que recolher uma contribuição previdenciária adicional, 6, 9 ou 12%. Por padrão, qualquer lugar do mundo, qualquer momento da história da humanidade, ninguém está a fim de dar dinheiro para o governo. Sem fiscalização, é óbvio que a sonegação dessa contribuição previdenciária é imensa e é óbvio que é conveniente para os empregadores utilizar os critérios do INSS, já que eles são tão desfavoráveis para o trabalhador e acabam sendo favoráveis para a empresa. E para o INSS, que nega o benefício, não tem mais uma despesa. Desculpa, aqui está com 80 decibéis, não quero nem saber. Aqui não menciona chumbo, aqui não menciona benzeno, aqui não menciona nenhum agente que estava lá no anexo 4 ou no anexo de algum outro decreto anterior. Aqui não tem isso. Está negado. Bom para o INSS, que negou o benefício. Bom para o empregador, não tem que pagar nada. Se esse é o critério do INSS, por que eu não vou fazer o meu LTCAT com este critério? O fato de eu ter perdas auditivas, exames alterados, trabalhadores contaminados, o fato de eu não fazer gestão do EPI, o fato de eu não ter tentado o EPC antes, irrelevante. Se o INSS só olha aquele formulário raso, eu também farei um LTCAT raso. Se o INSS não se interessa pelas condições reais de trabalho, eu, empregador, eu, elaborador do LTCAT, vou me basear na instituição normativa do INSS, aquilo ali para mim é lei, hierarquia a pirâmide de Kelsen, porque é o decreto, a lei, a IN, eu não posso me desgarrar da instituição normativa do INSS, ainda que nitidamente a maneira como o INSS analisa não consiga identificar a realidade. Ainda que nitidamente o INSS não permita a produção de provas que contrariem esta declaração. Num cenário onde a autarquia previdenciária não está nem aí para o trabalhador, institui um formulário raso, não estipula a produção de provas que poderiam ser favoráveis ao empregador, não se recusa a examinar uma ficha de EPI, basta a declaração do empregador. E sem fiscalização, é óbvio, o resultado é óbvio. Bilhões sonegados, LTCATs, que não são laudos, desculpa o termo, porcaria nenhum, não refletem nada, não explicam nada, total desacordo com a realidade dos riscos, da gestão de riscos, dos efeitos dos agentes dos trabalhadores. 80% das aposentadorias especiais concedidas no judiciário, porque todo mundo tem que entrar na justiça para comprovar, olha, isso aqui é mentiroso, isso aqui não é verdade, eu não usava EPI, não era só esse agente, essa avaliação ambiental não condiz com o meu estado de saúde, não bate a dosimetria com as mesaudiometrias, não bate. Está dizendo que está controlado o quê? Se eu fiquei surdo trabalhando nesse segmento econômico, nesse conjunto de empresas ou nessa empresa. Foi isso que eu tentei mostrar nos 6 primeiros dias. Nós não aprendemos a fazer TCAT. Nós mal sabemos que realmente é esse laudo. Nós aprendemos de uma maneira absolutamente equivocada e não importa se quem fez esse laudo está fazendo há 20, há 30 ou há 40 anos. Está fazendo num padrão que só é aceito pelo INSS. Só é aceito, só interessa CLTCAT para o INSS. Só que são duas autarquias fiscalizando. Uma fiscalizando não, operando a aposentadoria especial. Uma concede benefício. Então, pô, rasinho, né? Só que a outra está arrecadando. Uma tem a lógica, impõe a lógica de empregador, sempre diz a verdade. Se está no LTCAT, se está no PPP, quem será eu para questionar? Enquanto a lógica de um órgão de fiscalização de tributos é o contribuinte está sempre mentindo. Eu quero provas. Se a dosimetria diz isso, eu quero comprovar com as audiometrias. Você diz que você tem ruído e você gerencia, eu quero ver sua PGR. Eu quero ver as atas da sua CIPA. As atas da sua CIPA. Você diz que você gerencia o jeito de meio ambiente de trabalho, eu quero ver suas CATs.
Eu quero ver a investigação de acidentes. Eu quero ver se você realmente implementa um plano de ação. Não é em relação ao agente que você identificou, não. Se você gerencia o seu ambiente de trabalho. Se eu posso confiar, tomar como verdadeiro esse pedacinho da informação que interessa à Previdência. Agentes no anexo 4, qual a concentração, se tem proteção, se não tem. Esse bloco de informações é aceitável? Eu vou verificar isso, eu, autarquia fiscalizadora, não a partir desse laudo fajuto que você me entregou, desse PPP que não conta nada para ninguém. Vou verificar o conjunto de informações de saúde e segurança do trabalho. E aí, o pessoal toma um susto. A Receita Federal está praticamente invicta nos processos, as autuações que aplicam nos processos que os autuados, as empresas, propõem contra a Receita Federal. O pessoal está discutindo, as empresas estão discutindo se o EPI era eficaz, deixa de ser eficaz, não conseguem nem utilizar, continuam encarando o ASO como um simples documento burocrático. O ASO mostra o exame os exames complementares mostram dano ao seu trabalhador, e ninguém usa para isso para nada, nem para laudar o ambiente, nem para fazer o laudo das condições ambientais. Condições ambientais que adoecem esse grupo de trabalhadores. Como é que eu posso dizer que ninguém precisa de proteção previdenciária? O pessoal está doente. Você mesmo, empresa, produziu. Não precisa nem chamar perito. Você quer chamar perícia para quê? Para refazer a dosimetria, rasgar todas as geometrias que você mesmo fez? Para ignorar as dezenas, centenas de pedidos de benefício previdenciário feitos lá na agência do INSS dessa planta, dessa indústria, é isso? Todos os processos trabalhistas, todas as perícias feitas por peritos que são habilitados pela Justiça. São feitos nesta empresa que sempre discordam dos dados que essa empresa colocou sobre os agentes, sobre o ambiente, sobre a mitigação de riscos. A tara, a fixação é tão grande que o LTCAT é nada mais que uma tabela de avaliações ambientais, uma relação de EPIs, uma conclusão, e mais nada, baseado no padrão de análise do INSS, que até as defesas chegam a ser risíveis. O auditor não fez dosimetria. O cara está com 30% da mão de obra dele com perda auditiva. O cara tem 15% dos trabalhadores na siderurgia dele contaminados por agentes químicos que ele reconhece, que ele produziu. E aí é autuado e vem a brilhante ideia de dizer, mas ele não entende de saúde e segurança, ele não é habilitado, ele não é engenheiro ou mestre de trabalho para entender do assunto, só se ele fosse imbecil para não saber o que é um exame alterado reconhecido no próprio SMS da empresa. Eu não preciso ser engenheiro de segurança do trabalho para saber que é um trabalhador doente. Eu não preciso ser higienista para saber o que é 30% de perda auditiva, o que são 100 benefícios concedidos pelo INSS, o que são 200 processos trabalhistas com perícias sobre esses mesmos agentes desmentindo uma empresa. Precisa ser higienista, precisa ser engenheiro, médico. O auditor da Receita não consegue finalizar a LPCAT. Tem que ter perícia agora para analisar as consequências reais, registradas. Nos 5 anos, mas tem que ser padrão INSS para sempre. Por isso, eu convidei os senhores para debater esses temas num curso específico sobre isso. Assim, vamos virar a chavinha? Vamos sair desse negócio aí, achar que vai ficar o resto da vida essa brincadeira de INSS, INSS, IN 128, porque a pirâmide de Kelsen, porque a legislação deixa de ser. Não vai se sustentar, porque a tecnologia mudou. Tudo que nós fizemos, tudo, até esse encontro com vocês, a tecnologia mudou. No passado, talvez 5 anos atrás, muito pouco tempo, para eu falar as palavras para você, eu teria que estar na sua frente. Hoje, coisa mais comum é isso aqui, ó. Live, encontro, reunião no trabalho. A tecnologia mudou tudo à nossa volta. Como mexe dinheiro, como compra as coisas, como fala com nossos amigos, familiares, entes queridos,
como reserva hotel, reserva avião, como faz compra de cerveja, compra de supermercado, mudou tudo, tudo. E parece que o pessoal do segurança do trabalho não entendeu que a revolução que está nas outras áreas da nossa vida também está chegando. Um negocinho de sócio auditor ver aqui, eu já entendo tudo que eu estou há 20 anos aqui, eu sei como é que é uma auditoria de segurança do trabalho, você sabe nada. Você sabe que era no passado. Você ficava lá tomando cafezinho, batendo papo, convencendo o auditor fiscal do trabalho, ele dava uma colher de chá aqui ou ali, você chorava, convencia. Você sabe que você conhece isso, você não conhece a nova era. A nova era, assim como um professor que não viu o Zoom, que não viu o Meet, não vai acreditar que as aulas hoje são dadas online, para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você sabia da aula no passado, amigo. Hoje você não sabe, são precisos outros recursos, são precisos outras técnicas, são outros horários, são uma série de coisas. Você faz ao vivo, você tem que gravar, você é tudo diferente. O pessoal ainda está ali ranhetando, dizendo que não, eu sei, eu já sei, eu sou experiente, eu comando sério, sei quantos anos. Eu queria uma consultoria, tem 30 anos que eu estou milionário, ganhando dinheiro com esses documentos. Olha, não tem um documento da sua consultoria que sustente, tá? Que você aprendeu um padrão que não revela a realidade. Você aprendeu que era concentração, ou dose, menos mitigação do EPI, conclusão. Isso não tem nada a ver com a realidade. Não tem. Não é assim que funciona. Nunca deveria ter sido. Nunca deveria ter sido. Mas pelas deficiências do Estado, comprei vocês, alguns deram matrícula, outros lamento profundamente, não por mim, mas por quem não fez. Não fez. Tudo bem, temos mais 2 dias, imagino que alguns ainda vão correr para fazer, e perceberam que o investimento é muito mínimo em relação à grandiosidade do que está para acontecer. Mas tem um outro tema, dentro desse tem um subtema, que é o ruído e o ARE 664365. Porque a Receita Federal não está muito discutindo chumbo, cobre, vibração, mas no ruído, que é o agente onipresente, quase todos os ambientes de trabalho que eu posso ter aposentadoria especial, eu quase que certamente terei ruído. Muito difícil ter um agente químico que não ter ruído. É máquina. É muito. Tem lá, de repente, lá no hospital, agente biológico, eu não tenho lá ruído, pressão sonora elevada no hospital, e eu tenho aposentadoria especial. Mas, por padrão, se eu estou falando de agente nocivo, de NR15, de anexo 4, esses tratados pela legislação, claro que eu tenho um zilhão de agentes nocivos, ou nocivo para quem, né? Então, os agentes da legislação, eu estou falando de ruído, eu estou falando de máquinas. E aí, eu tenho quase a totalidade dos trabalhadores brasileiros da indústria, do operacional das indústrias. E uma boa parte do operacional dos serviços exposta a esse agente muito especial, o ruído. E acontece que a Receita Federal começou a pegar no pé. Principalmente depois de 2014, quando acontece o julgamento no STF do ARE, recurso extraordinário com agravo, ou seja, com suspensão do processo similares, e recebeu o número de 66435, a Receita Federal disse, olha, inclusive, agora, com esse julgamento, não tem mais dificuldade para cobrar, porque está certo, eu estou autorizada, sim, a cobrar o adicional de 6%. Se está exposto acima do limite legal de tolerância, 85 decibéis por 8 horas, não quero nem saber se usa EPI ou não, porque esse área 66435 está aqui, ó, esse área aqui, no julgamento desse área, o STF disse que o uso do EPI, a declaração do empregador no âmbito do PPP sobre a eficácia do EPI, não tira o direito à aposentadoria especial. Se não tira o direito, o empregador que está gerando esse direito, que criou esse meio de trabalho, que assinou a carteira, que contratou esse trabalhador que vai ter o direito, tem que pagar os 6% previstos no artigo 57, parágrafo 6º da Lei de 1913. E aí o mercado se revoltou.
Mas isso é um absurdo, porque o EPI é eficaz sim. Eu tenho 14 etapas e quesitos para chamar um EPI de eficaz. Como é que na minha empresa 10 anos não tem uma perda auditiva e ainda assim vamos dizer que o EPI não é eficaz? Isso é um contrassenso técnico. Foi um absurdo o que aconteceu naquele julgamento. Botaram o abafador lá na cabeça do ministro. Está tudo errado. E se eu provar que ninguém teve perda auditiva, eu consigo descaracterizar esse tributo? Aí começamos. E aí os advogados vieram e falaram, olha, mas esse julgamento, esse tal de ARI 66465, ele não tratou do custeio, ele tratou apenas da concessão do benefício. Em 2015, 2014, o STF julga o ARI 66465, isso foi em dezembro. Em 2015, no Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal, a Receita Federal já disse, olha, vamos entendendo o ruído baseado no ARI 66465. Isso é relevante agora, é muito dinheiro tem. 2015, 2016, 2017. Em 2017, nesse mesmo plano anual, ela falou que a média das autuações, nesse caso do ruído, baseado nessa discussão de é eficaz, não é se é eficaz, tem que pagar, vai ter, não vai ter, era de 2,5 milhões de reais. Em 2019, no mesmo plano anual de fiscalização, ela previu aplicar a auto-infração só ruído, baseado na interpretação da Receita Federal, claro, né, 435, de 946 milhões e 500 mil reais. Só esse agente, só essa discussão. Mais nada, tem 94 itens que se desdobram em mais de 100 dentro do anexo 4. Eu tenho novos compostos, aí eu tenho que ver o composto não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São mais de 100 possibilidades de aposentadoria especial. Só nesse, em 2019, 5 anos atrás, a previsão era de autuação para 367 empresas apenas, os 4 milhões de empregadores do Brasil. Você acha que o Parque Industrial Paulista tem só 367 empresas? Você acha que a Zona Franca de Manaus tem só 367 empresas? Só com esse número minúsculo, o critério que a Receita Federal veio usando era trabalhador, entra na justiça, consegue aposentadoria especial, com base no ARI 66465, o judiciário obriga o INSS a conceder a aposentadoria especial, dizendo que o Supremo já julgou. Esquece, não pode considerar o EPI do PPPD. Consegue na justiça, diretoria de benefícios comunica ainda a Receita Federal, a Receita Federal vai autuar a empresa. Só lá. Se tem a concessão do benefício, tem que haver o custeio. Está previsto lá no artigo, parágrafo 6º do artigo 57. E o mercado aqui discutindo absurdo. EPI é eficaz, sim. Ele protege o trabalhador, sim. STF não entende nada de eficácia do EPI. Eu provo por A mais B que o EPI é eficaz. Eu não posso aceitar isso. A Receita Federal tendo 100% de sucesso no processo. Autor, empresa impugna, contesta, enfrenta recurso, administrativo, depois de Justiça Federal, e temos hoje milhares de processos tramitando na Justiça Federal, Receita Federal versus empresas, todas baseadas nisso. E aí, eu dei spoiler, já devo ter contado para vocês, é que, na verdade, a discussão nunca foi sobre o ruído e nunca foi sobre o EPI. Para nós, que militamos na área de segurança do trabalho, para vocês que laboram, até caixa não labora como são médico nem engenheiro, você trabalho. Para vocês, para os empregadores, irrelevante se o EPI é eficaz ou não na ótica do STF, irrelevante todas as discussões que foram colocadas até aqui. Parece maluco. Nós estamos em 2024.
Julgamento de 2014. Vamos fazer uma década a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas vou mostrar que essa discussão é anterior. Em 10 anos, surge um cara maluco lembrando assim, esse, estão olhando do lado errado, a discussão não tem nada a ver. Isso é besteira. Eu estou dizendo isso com certeza para você. Que pena que você ficou preso na discussão da eficácia da EPI. Não interessa para você. O que o STF considerou? Na verdade, a controvérsia real, a discussão real, não é sobre ruído nem EPI. É sobre hipótese de incidência de tributo. Acontece que lá em 1900, deixa eu ver a pergunta aqui, quando eu ultrapassar o limite de tolerância e adotar a medida de redução de jornada, preste atenção no que eu vou te falar, que você vai entender o que eu vou falar aqui. Isso aí não é a pergunta. A pergunta que você está me fazendo não é a pergunta. Para responder agora, preste atenção. Limpem a mente. Em uma delas, vocês estão discutindo isso aí que você está me perguntando. Que quem perguntou aqui? O Daniel. Daniel, irrelevante isso. A tua pergunta não é essa. A discussão que o mercado deveria fazer não é essa. A discussão que as empresas, o judiciário, o STF deve fazer não é essa. E vou mostrar para você agora, para vocês todos, por quê. Quando, em 1997, é criado o adicional da aposentadoria especial, quem fazia a fiscalização das contribuições previdenciárias eram os auditores previdenciários. Concurso público, o cara entrava para o INSS. Em 2005, o Lula assina uma medida provisória, ele era presidente na época, e cria a Super Receita Federal. E aí as contribuições previdenciárias, a fiscalização, é claro, passa para o da Receita. Só que houve um problema. Peraí, quem vai fazer com esses auditores aqui da Previdência? Os servidores do INSS concursados. Um ano e pouco de discussão, então, em 2007, a emenda provisória de 2005 cai. Em 2007, sai uma lei, o Congresso Nacional aprova, depois de muita negociação, e a solução mais simples. O auditor da Previdência passa ao auditor da Receita Federal. Em 97 é criado o adicional. Auditores da Previdência começam a fiscalizar. E aí começa o problema. O que eles entenderam? Se o artigo 57 da Lei 1213, parágrafo 6, diz que para financiar a aposentadoria especial, o empregador deve recolher 6%, quando houver concessão do benefício judicial, também cabe. É só essa discussão. Se você conseguir compreender isso, você vai compreender tudo mais que aconteceu depois. Você vai ler com outros olhos o ARE 64365. Essa é a discussão. Olha, nós temos um rol da aposentadoria especial desde 1964. Em 1995, por exemplo, estava vigorando o decreto 2172. Foi publicado em 1965 o decreto 2172, hoje, que tinha um rol da aposentadoria especial. Naquele rol, por exemplo, é nesse momento, com esse decreto 2172, que o agente eletricidade sai do rol. Saiu do rol. Não tem mais aposentadoria especial. O que os eletricistas fizeram? Entraram na justiça. Disseram, ei, o agente eletricidade começa passivo. O Poder Executivo, o regulamento da Previdência Social, acaba de tirar a eletricidade. Mas eu estou exposto, sim, ao campo magnético, aqueles cabos de alta tensão, e o Poder Judiciário reconhece, firma a jurisprudência do STJ, que sim, apesar de não estar lá no anexo 4 do decreto 3.048, atualmente, e lá no anexo do decreto 2.172, a concessão do benefício deveria ser feita pelo INSS. E vem se fazendo até hoje. Fique claro. A partir de 1995, quem cria a aposentadoria especial por exposição à eletricidade de alta voltagem? O Poder Judiciário. Não está no rol. Não está no rol. O rol não prevê eletricidade. Mas o eletricista, quando ele vai para a justiça, ele consegue.
a aposentadoria especial, a conversão do tempo, o reconhecimento do tempo especial. E aí entra o que eu já falei, que é a discussão. Tá bom, eu tenho rol, eu tenho o benefício da aposentadoria especial, que é criada pelo judiciário. Esse benefício judiciário também obriga a pagar os 6%? Também é um fato gerador? É só isso. A discussão não é se a eletricidade é nociva ou não, ou se o Poder Judiciário acertou, na sua jurisprudência, em colocar eletricidade. Ninguém está discutindo isso, nem precisa discutir isso. O Poder Executivo quis tirar. Eu não vou dar proteção previdenciária para eletricistas. O Poder Judiciário disse: ah, vai dar sim. INSS, você tem que dar. A discussão que interessa a partir de 1997 é quando o Poder Judiciário cria um benefício que não está previsto em nenhum dos decretos, isso obriga o empregador a recolher, quando o Poder Judiciário diz a eficácia do EPI para ruído não será considerada, o trabalhador vai ter aposentadoria especial independente de usar o EPI, baixa as taxas de possibilidade de tolerância. Isso está criando uma obrigação para o empregador? Essa é só a discussão. Na ótica dos auditores do INSS, lá em 1997, criava. Criava. Quando, 2005 a 2007, aquele momento de transição, que vem os auditores da Previdência se tornam auditores da Receita Federal, sem incumbência vem para a Receita Federal, esse mesmo entendimento veio. Não importa se é criado pela jurisprudência, se tem a concessão, tem que ter o adicional. Interessa, porque se é o EPI, eletricidade, se é vigilante, tem que ter. Aí eu quero compartilhar com vocês para mostrar que isso é verdade. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês devem estar vendo aí, se alguém puder abrir o, o microfone, dizer, estamos vendo sim. Estão conseguindo ver o que está na tela? IDP, Espírito Santo, distribuição de energia, estão conseguindo ver? Alguém pode me contar? Ok. Beleza. Estão vendo que isso aqui foi julgado em setembro de 2021, mas se refere ao ano de 2013. Janeiro a novembro de 2013, antes do julgamento do ARI 64335. Mas irrelevante também se teve ou se não teve. Estou dando Ctrl F na frente de vocês. Eletricidade. Os laudos técnicos das folhas, aqui na página 10, que é o final. Os laudos. Vou começar aqui. Por oportuno, trazemos à baila o seguinte excerto julgado a COR, folha 302, e passa a integrar o presente as atividades de risco dos empregados Abel Frank, José Francisco R., Manuel Carlos Lemos e Solimar José Bandeira foram confirmadas por meio de processos judiciais ajuizados contra o INSS. Trabalhadores saíram da IDP, com a empresa de distribuição de energia, eletricistas, a gente vai ver isso aqui, e conseguiram aposentadoria especial. No caso do empregado Solimar, a sentença proferida no processo judicial número tal, assim dispôs. Os laudos técnicos comprovam que o autor sempre trabalhou com eletricidade acima de 250 volts, em exposição a agente nocivo, de modo que deve, sim, ser considerado como tempo de trabalho especial. Isso aqui é um caso de aposentadoria especial por eletricidade. Mas vamos ver aqui no início desse acordo, o que rolou realmente aqui? Vou até dar um Ctrl F para ficar mais fácil. Penal. Não. Aqui. Não era penal, era penais. Estou na página 3 desse processo. Se você começar aqui em cima, vem o relatório. Ele vai contando que a divisão de benefícios do INSS comunicou. Então, eles foram lá e fizeram o seguinte, da Receita. Cobrou. Aliás, até voltar aqui, que eu acho que eu tenho o valor para vocês entenderem. Está aqui, ó.
Lançamento, que é a cobrança. Nos termos do relatório fiscal, página 133 e 140, foi cobrado no valor de R$20 mil. R$20 mil. Por que foi cobrado R$20 mil? O crédito previdenciário, por meio do ofício número 407 de 2017, a divisão de benefícios do INSS diz que foram concedidas aposentadorias especiais para esses trabalhadores aqui. O Abel Frank, o José Francisco Erler, o Manuel Carlos Lemos e o Solimar José Bandeira. Então, esses 4 caras foram lá na justiça, saíram da empresa, pegaram o PPP, foram no INSS. O INSS falou: não tem previsão de aposentadoria especial para a eletricidade. Procuraram advogado, entraram lá na Justiça Federal. A Justiça Federal falou: nossa jurisprudência é que o INSS tem que conceder. Concedeu? O que os auditores do INSS entenderam? Se eles ganharam na justiça, vocês têm que pagar os 6%. Desses 4 trabalhadores, um ano só do salário deles, deu 6%. Mas eles não fizeram só isso, não. Fizeram mais uma coisa bonitinha. O auditor lavrou representação fiscal para fins penais em razão da declaração falsa feita pela autuada no campo ocorrência das suas GFIPs, não era associada ao GFIP ainda, que ensejou na não majoração do percentual de 6% da alíquota RAT e, por conseguinte, na apuração do RAT ajustado, diminuindo para menor o valor de contribuição da empresa para financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Ressalta que esse fato constitui, em tese, a prática de crime previsto no artigo 1º, inciso 2º da Lei 8.137/90, que é o crime contra a ordem tributária. Vou voltar aqui. Vamos ver o período que foi apurado. 2013, janeiro de 2013 a novembro de 2013. Não existe eletricidade no regulamento da Previdência Social desde 1995, decreto 2172. Essas aposentadorias especiais desses 4 trabalhadores foram baseados na jurisprudência. À época dos fatos, se vocês pesquisarem rapidamente, vocês vão ver que a jurisprudência não estava nem firmada no STJ. Ou seja, eu estou mostrando por A mais B. Isso não tem nada a ver com ruído, isso não tem nada a ver com EPI. Tem a ver com o entendimento dos auditores do INSS, posteriormente da Receita Federal, tiveram. Se tem a concessão da aposentadoria especial, se o judiciário determinar, mesmo não estando previsto no regulamento, empregador. E é crime, aí você tem que adivinhar. Nesse caso aqui, o empregador tinha que adivinhar. Tem que adivinhar. Então, em tese, por esse caso aqui, você tem que, para fazer o seu LTCAD, pesquisar toda a jurisprudência do Brasil. Se lá no Paraná foi dado aposentadoria especial, porque lá numa fazenda que tinha gado tem hormônio, você tem que meter hormônio no seu LTCAD. Porque senão é crime. Não tem, o cara olhou, quem fez aqui, a empresa, o engenheiro, olhou, pegou qual o decreto que está vigente. Está vigente é o decreto 3048, 2013, 99. Em 99 já não tinha eletricidade, porque desde 95 não tem. Então, em 1999, perdão, lá em 2013, como é que ele ia botar a eletricidade ali? Isso tem que ficar claro. A disputa é se o judiciário cria benefícios. Não. Se o EPI é eficaz de exercer, se a eletricidade faz mal ao trabalhador ou não? Não! A disputa não é essa. A disputa é tudo que o judiciário criar, eu tenho que recolher? É essa a pergunta. Se eu abrir o decreto 2048, eu vou encontrar alguma norma, alguma regra mandando eu desconsiderar o EPI para o ruído? Se eu abrir a Lei 8.213, a Lei da Previdência Social, eu vou encontrar essa regra? Eu vou encontrar o oposto, mandando eu considerar o EPI para todos os agentes. Quando for quantitativo, é claro. Quantitativo, eu não vou fazer isso. Mas a jurisprudência manda conceder aposentadoria especial para o trabalhador da eletricidade, para o vigilante, o trabalhador exposto à ruído acima da tolerância.
Essa é a questão. Essa é a disputa. Infelizmente, não foi percebido pelo mercado. Estou disputando. O judiciário pode considerar o que quiser. Pode considerar até que o limite de tolerância está na 85, é 70, é 60. O trabalhador conseguiu provar lá que aquela situação é nociva, artigo 201 da Constituição, está garantido a aposentadoria especial, direito constitucional de todo cidadão brasileiro, exposto a riscos químicos, físicos e biológicos nocivos. Se ele provou que aquele rol não abrange a situação e ela está enquadrada no artigo 201, risco químico, físico e biológico, é nocivo, por que ele não vai ter direito de aposentadoria especial? O judiciário também não está errado. Não há erro nenhum. Problema nenhum. Pode criar quantos benefícios você quiser. Para 1.000 agentes, se o judiciário quiser. A pergunta é outra. Ao criar um benefício, a jurisprudência está criando também fato gerador de tributo, uma obrigação tributária? E aí eu vou compartilhar o documento com vocês. E a gente fica discutindo, infelizmente, com base no achismo, a gente não vai na fonte. Todo mundo que quer discutir o ARE 66435 não faz nem o básico, nem o processo. Está lendo o quê? O resultado do processo? Você quer falar de pão e você só vê o pão na vitrine, você nunca entrou lá na cozinha para ver como é que vem a farinha, como é que abre o saco, como é que amassa, como é que bota o fermento. Você realmente entende desse assunto? Ou você ouviu dizer que a discussão era sobre a eficácia do EPI, você está discutindo isso até hoje? Olha o processo, cara. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu tenho o processo todo. São 1.100 e tantas páginas. Mas eu vou compartilhar só o recurso que deu origem ao ARE 64335. A história é: o trabalhador de Santa Catarina entrou na justiça contra o INSS negou a sua aposentadoria especial, dizendo: seu PPP está dizendo que o EP era eficaz para ruído, mano. Só lamento, desculpa aí, foi mal. O trabalhador entrou. Você falou: oh, mas eu tenho a súmula 9 lá da Turma Nacional de Uniformização. A jurisprudência do STJ me garante a concessão da aposentadoria especial. E aí, ele ganhou a primeira instância. O procurador federal da AGU, Advocacia Geral da União, que representa as autarquias federais, no caso também o INSS, entrou com recurso, que foi julgado lá na segunda turma recursal de Santa Catarina, perdeu, e aí se utilizou lá do artigo, se não me engano, 145 da Constituição, que prevê que todas as vezes, 150 da Constituição, até vou ver daqui a pouquinho para não falar besteira aqui, todas as vezes que houver uma decisão em única ou última instância for inconstitucional, cabe um recurso extraordinário direto ao STF. Ei, o procurador vai dizer agora, a Justiça de Santa Catarina, a segunda turma recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, proferiu uma decisão contra o INSS que é inconstitucional. Fere artigos da Constituição. E nós vamos ver aqui, eu vou logo lá para o final, vou mostrar mais coisas, mas vou logo lá para o final, ele faz um resumo do que ele está pedindo. Que história é essa que é inconstitucional? Que inconstitucionalidade haveria nessa decisão da Justiça Federal, no caso de Santa Catarina, que usou a súmula 9 do STJ para dizer que INSS conceda aposentadoria especial fulano, sem considerar o EPI, porque é o que manda a súmula 9. Que história é essa? Vamos lá. Vamos lá para o finalzinho aqui, que tem um resumo do que ele está pedindo. O que ele bateu lá na porta do STF? Dizendo o quê? São 27 páginas, quem quiser depois me chama no WhatsApp, manda mensagem, eu compartilho, não tem problema nenhum. Eliminar, nananana, nananana, dos requerimentos, a partir da página 25, finalzinho. Diante do exposto, agora ele vai apontar o que ele está pedindo e apontar a suposta inconstitucionalidade nessas decisões da Justiça Federal que se baseavam na súmula 9 da TNU. Eu não mostrei para vocês, mas lembrando, aliás, eu vou mostrar antes, desculpa, eu tenho que mostrar, porque senão vocês não vão acreditar.
página 9. Deixa eu mostrar aqui, antes de mostrar o que o procurador da AGU falou, eu estou com um acórdão aqui, deixa eu subir tudo isso aqui, foi julgado em 2014, da MAB, uma indústria lá de Campinas, MAB, Campinas de Domésticos, sob o período de 99 a 2002. Antes, muito antes que tivesse súmula 9 da TNU, pode jogar no Google e ver quando ela foi publicada, muito antes que houvesse a área 66435, quando eu chego aqui na página 9, o resumão da história, página 9, página 9. Olha o que é dito no julgamento desse caso. Este fator, ou seja, a não configuração e comprovação do rodízio de funcionários da produção, já me convence da necessidade de exigir adicional da contribuição especial. Mas não é só. Este, como dito, aliures, que é o termo bonito em algum outro lugar desse acordo, os EPIs não substituem a aposentadoria especial. Lá no início dos anos 2000, muito antes de haver jurisprudência pacífica para a concessão do benefício, os auditores do INSS já estavam cobrando os adicionais baseados na ideia de ineficácia da EPI. Até porque havia, na época, uma discussão, a jurisprudência já era favorável para os trabalhadores e, posteriormente, ela vai ser consolidada para os trabalhadores com a tal da súmula 9 da TNU. Então, foi isso que o procurador, glorioso procurador do... Gente, cadê? Da AGU, em nome do INSS, foi lá questionar. Só explicando para vocês, Rodrigo, por que Santa Catarina? Isso é irrelevante. Haviam vários, a AGU apresentou vários recursos ao STF. Então foi escolhido um deles como representativo da controvérsia. E essa era a controvérsia. E ele vai dizer aqui para quê? Por que existe essa controvérsia? Por que era inconstitucional? Diante do exposto, está aqui, ó, demonstrada a ofensa, está aqui, aos artigos, ao artigo 2º, caput, artigo 195, parágrafo 5º, e artigo 201, caput, parágrafo 1º, está alegando, ele bota a porta certa assim, olha, a cada decisão, as decisões todas da Justiça Federal, que mandam o INSS desconsiderar a declaração do PPP, faz que o cara usava o EPI para ruído, porque a súmula 9 do STJ mandou desconsiderar, elas são inconstitucionais. Elas ferem o artigo 2º da Constituição. O que é o artigo 2º da Constituição? Se você abrir aí, você vai ver. Fala da divisão dos poderes. O procurador aqui alegou que o judiciário estava criando benefício, ele não é legislador. E aí, ao criar esses benefícios, porque não tem no regulamento essa história de ruído sem EPI, estaria ferindo também o artigo 195, parágrafo 5º, abra a Constituição aí, você vai ver, que diz que não pode haver a criação de benefícios previdenciários sem indicação da fonte de custeio. E ao criar um benefício previdenciário, concessão da aposentadoria especial, predisposição à semi-limite de tolerância, sem considerar o uso de EPI, também estaria ferindo o artigo 201 da Constituição, lá no caput, que é a cabeça, o início do artigo, e o seu parágrafo 1º, que vão dizer o quê? Que a Previdência Social tem que ter equilíbrio financeiro. Então, olha, foi isso que o INSS, a Conselho Geral da União e não o INSS, foi lá falar no STF. Não foi questionar se o EPI é eficaz ou não. Se te contaram que a discussão era essa, só lamento. Mas isso aqui está documentado. Você consegue, nem por mim, vá pesquisar, consiga inteiro o teor desse processo. Se você for advogado, entre em contato com a segunda vara lá de Santa Catarina, peça o inteiro teor do processo que eles mandam, e você vai encontrar o recurso para a Conselho Geral da União. Olha, eles criaram um benefício, não está no regulamento. Não tem fonte de custeio. Por que não tem fonte de custeio? O que a AGU está dizendo aqui? Porque para a concessão, porque o parágrafo 6 do artigo 57 diz que para financiar a aposentadoria especial
tem que ter o adicional de 6%. E aí, olha o que a Agência Geral da União diz sobre isso. Isenção. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Oxe, tá ruim. Hipótese de... Gente, queria mostrar para vocês. Na verdade, o nosso... Tá aqui, eu posso ler esse texto também. Não obstante, parece evidente ao INSS a repercussão geral que envolve a questão deduzida no presente recurso, já que a decisão repercutirá em expressivo número de situações que podem ser afetadas pelo julgamento da matéria. Mais especificamente, todos os casos de reconhecimento de atividade especial posteriores a dezembro de 1998, para fins de conversão de tempo de serviço ou concessão de aposentadorias especiais, quando houver prova da eficácia do equipamento de proteção individual e da correspondente não incidência ou isenção da contribuição social destinada ao custeio das prestações de trabalho e das aposentadorias especiais, e face ao novo regulamento instituído pela Lei 9.732, que incluiu novos parágrafos no artigo 58. Ele está dizendo aqui, olha, a Lei 9.762 alterou o artigo 58 e incluiu a eficácia do EPI. Mas se eu tinha lá, no artigo 57, o adicional, e foi criada a hipótese de isenção, de não incidência do adicional pela eficácia do EPI, então esses benefícios que a jurisprudência criou, tal aí de aposentado especial sem considerar o EPI, vai desequilibrar a Previdência. Tá ferindo no artigo 195. Eles criam o benefício e cadê a fonte de custeio? Porque o EPI é hipótese de isenção. Está no artigo 58, está na lei. Tem que considerar o EPI. Claro que a gente não está cobrando de quem está dando EPI. Ou seja, está vendo a concessão? O Judiciário está obrigando a fazer a concessão para uma hipótese que é isenta, que é quando o empregador dá o EPI, e por isso é inconstitucional. Esse é o recurso. Aí o que aconteceu? Veja bem, olha como a discussão é um pouco mais ampla. Se o STF concorda com a AGU, sim, esse negócio aí de conceder aposentado especial sem considerar o IPI não pode, porque não tem um adicional. Ué, mas e eletricidade? Tem adicional? E vigilante? E frio? E umidade? Folha vegetal? Não tem adicional. Só tem adicional que está nos regulamentos. No momento, anexo 4 da CRA 3.048. Então, para além da discussão ali sobre o ruído em si, sobre a eficácia do EPI ou não, se essa súmula era acertada ou não, era válida ou não, perceba que esse julgamento vai afetar o conjunto de benefícios trabalhadores. As ações todas tramitadas na federal. E se o INSS consegue, vence essa disputa, na hora vai entrar agora com um recurso ordinário pela eletricidade, pela umidade, pelo frio, vigilante. Vai entrar. Periculosidade. Não é nada disso está no decreto 3.048. Perceba que eu não vou... Eu estou discutindo aqui custeio da Previdência, não estou discutindo a eficácia do EPI. Ao perceber que muitos trabalhadores poderiam ser afetados, aí acontece uma esperteza de parte dos envolvidos e uma burrice coletiva da outra parte. Quem foram os espertos? Os trabalhadores se habilitaram como amigos curi nesse processo. Isso aí é o INSS batendo na porta do STF. Então, assim, caça as decisões que se baseiam na norma constitucional. Cadê? Artigo 195, não tem custeio. O trabalhador está assim, não, isso aqui me interessa. Deixa eu também dar meu pitaco aqui. Uma das instituições, Associação Nacional dos Aposentados, das Quantas, a Previdência do INSS, representadas pelo professor, pelo doutor Paulo Rogério,
que tinha sido chefe da fiscalização das contribuições do meio de trabalho. Ele era servidor do INSS. Foi ele que levou esse entendimento para a Receita Federal. Em 2007, 2005 a 2007, né, que eu tenho um momentos ali que cai e depois volta, o Paulo Rogério já era servidor do INSS, já era auditor da Previdência e se transforma em auditor da Receita Federal, chefe da fiscalização. E ele que leva esse entendimento. Se tem a concessão, tem que haver o custeio. Ele vai falar em nome dos trabalhadores, da voz dos trabalhadores. Ele vai lá, coloca EPI, dá no faquinho, ninguém consegue trabalhar 8 horas. Ele diz que as ondas sonoras vão bater no crânio, vão reverberar, o cara vai ter insônia. Então, tudo isso não é verdade, isso é mentira. Perfeito, o papel dele é papel dos trabalhadores. Mas tem mais interessado na história? Tem. Os caras do custeio, mais em preto. Não tem amigo escuro. Não falam no processo. E era tanto amigo escuro nesse processo, o julgamento durou 2 dias, está lá no YouTube para quem quiser ver, para assistir na íntegra. E os trabalhadores foram bater nessa tecla. Ó, o EPI não é 100% eficaz, não, cara. Pode até abafar o ruído, mas o cara vai morrer assim mesmo. Ficou parecendo que a discussão não era aquela que a AGU levou, o artigo 195 estava sendo ferido, que a súmula nova era inconstitucional porque não tinha custeio esse novo benefício criado pela jurisprudência. Fica parecendo que a discussão, o processo, tratava de eficácia do EPI. Não! Aquilo ali era amigo escuro falando. Não era nem objeto do processo. O objeto é, e aí? Pode criar benefício sem o adicional? Quem vai pagar a conta? A gente não leu o processo, a gente não sabe o que estava acontecendo. Pegou depois o pessoal falando que a discussão era eficácia do EPI. Eu não quero saber de eficácia do EPI, isso não é irrelevante nessa história. O relevante é aquilo que a AGU apresentou. Esses benefícios. A concessão do EPI é hipótese de isenção? O próprio AGU reconhece, artigo 58. Mas esses benefícios não ficar sem custeio? E aí é que vem a decisão do STF. O que pouca gente presta atenção, e aí volta o desconhecimento, é que a mesma lei que criou o adicional, incluiu o parágrafo 6º no artigo 57, também destinou os recursos do SAT para o financiamento da aposentadoria especial. É o que ninguém fala. Eu não tenho financiamento, não tenho recurso a financiar as aposentadorias especiais, apenas o adicional. Eu também tenho do SAT. Todo mundo que pagou o SAT, qualquer empresa que pagou o SAT, também está financiando a aposentadoria especial. Eu tinha até esquecido, mas eu vou abrir aqui para vocês, Lei 8.213, que eu vou fazer isso com vocês, para vocês não dizerem que é mentira minha. É um caminho que todo mundo pode seguir para ver que isso é verdade. Estou aqui no Google, joguei Lei 8.213, estou clicando aqui no link do Planalto, Gov.br, vou descer lá para o artigo 57, onde está a previsão do adicional. Está dentro, né? Que eu estou 42, 57. Tá aqui. Parágrafo 6º. O benefício previsto nesse artigo será proveniente da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. Vai lá ver o que é isso, é o SAT. 1, 2, 3% está sulfado. Cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais. Aí eu vou clicar, ele bota aqui para mim, faça esse site do Planalto. Quando eu clico, eu vou lá ler a lei. Aí diz assim, ó. O presidente da República faço saber o Congresso Nacional decreta ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 22 e 55 da Lei 8.212, da Lei de Previdência, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 22, inciso 2. Para o financiamento do benefício previsto no artigo 57 e 58 da Lei 8.213, o que é isso? Especial. E daqueles concedidos em razão do
Grau de incidência de capacidade laborativa decorrente de metade de trabalho. O que é isso? SAT, sem trabalho. Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês. Se você falar no livro 212, o artigo 22 está dizendo quais são as obrigações tributárias, as contribuições previdenciárias obrigatórias para as empresas. E diz lá no inciso 2, olha, obrigatório o recolhimento para financiar a aposentadoria especial e os acidentes de trabalho, você vai ter que recolher 1, 2, 3%. Por isso, o STF diz, olha, não é inconstitucional. Não é porque o judiciário agora está mandando conceder aposentadoria especial para exposição a ruído sem considerar o EPI, que isso aí está sem financiamento, porque o SAT já financia. E essa era a discussão. Essa era a discussão. Na terça-feira passada, o doutor Paulo Rogério, que hoje está dando aulas, cursos, convidou um auditor da Ativa, que foi, inclusive, subordinado dele, está lá na live, está jogando no YouTube, lá, professor Paulo Rogério, vai lá procurar a live. Em dado momento, lá para 1h40, mais ou menos, a partir daí, do vídeo, são cerca de 2 horas, o auditor diz que quem considerar a eficácia do EPI no E-Social, a Receita Federal vai fazer representação por penais. Isso é um abuso, isso é um absurdo. Porque o decreto 3048 manda eu fazer isso. Está lá no artigo 64. Não há nenhuma lei, nem regulamento, nada que valha como lei, mandando eu fazer diferente. Artigo 5º da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão virtude da lei. Não tem lei mandando eu fazer, por que eu vou fazer? Por que eu não vou considerar a eficácia do EPI? Nessa mesma live, que é um argumento da Receita Federal que diz que o ARA 66465 é vinculante para toda a administração pública. Mentira, ele é ad hominem, mas não é vinculante. Tanto não é vinculante, em 2019 teve uma alteração na Constituição, na Constitucional 103, reforma da Previdência, que incluiu, inclusive, o conceito de efetiva exposição no artigo 201 da Constituição. Em função disso, no ano seguinte, 2020, foi publicado o decreto 10.410, alterando o texto do decreto 3.048, inclusive do artigo 64. E o artigo 64 faz menção, explica, regulamenta o conceito de efetiva exposição e diz a aposentadoria especial, quando tiver efetiva exposição. Para a Constituição, agora, e efetiva exposição, ela acontece quando, depois da adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, NR1, da hierarquia de controle do EPI. Quando, depois de ser adotado, ainda assim ficasse de tolerância, concentração, tolerância. Segundo o auditor da Receita, o tema da Receita Federal, o ARA 66465 é vinculante, que não é verdade. Tem lei falando sobre isso. Não cabe aqui agora falar, mas tem lei. E, se é vinculante, como é que o decreto 10.410, que alterou o regulamento da Previdência Social, não faz nenhuma menção a se considerar IPI para o... Onde é que está? Ah, Rodrigo, mas está na IN 128. É óbvio. Se o INSS foi para o Supremo Tribunal Federal, representado pela AGU, e perdeu, vai fazer o quê? Vai continuar negando a aposentadoria especial dos trabalhadores? Só para ter mais processo? O INSS foi derrotado. Então é óbvio que o INSS, sim, está vinculado a essa decisão. Era parte. Era a única parte do processo do INSS. E perdeu. Foi confirmado para o INSS. Não considere. Então, é obrigatório, de fato, vincula qualquer parte. O Poder Executivo tem que publicar uma lei para pegar esse entendimento judiciário e vincular a administração pública. Tanto é que você não encontra isso mesmo a publicação do decreto 10.410. Tudo isso, a base constitucional para tudo que eu estou dizendo, para a ilegalidade da Receita Federal, na verdade, é inconstitucionalidade. Artigo 146 da Constituição. Somente a lei complementar pode tratar dos tributos e dos fatos geradores. No direito, se você perguntar a algum advogado, professor de direito, ele vai dizer que esse é o princípio
a reserva legal tributária para a proteção do contribuinte contra a sanha arrecadatória do Estado, a proteção do contribuinte, você que paga tributo, pode cobrar, mas você não, somente a lei pode dizer. E o artigo 58 da Lei 8.213 diz: o Poder Executivo que definirá os agentes que ensejarão a aposentadoria especial. Então, quando o Poder Executivo se manifesta para definir os agentes, é a lei. Não é Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode criar os benefícios, pode e deve, mas não pode criar fato gerador. Eu dei exemplo hoje para alguém dizendo o seguinte: você imagine o legislador brasileiro diga assim, não sei se você que está me ouvindo agora gosta de usar calça rasgada, né? Está na moda, né? Já bem desfiada, parece velha e tal, mas é bonita, bacana. Imagine que o legislador brasileiro diga assim, olha, quem usar calça rasgada vai pagar um tributo de R$ 10 por mês. Pode, pode, só para o painel. Só para o painel. Se é justo ou injusto, beleza. Só para o painel. Aí você imagine que um cidadão qualquer goste de bermuda e vá no judiciário e diz assim, tentei entrar na igreja, tentei me casar, tentei entrar no meu trabalho e não foi permitido porque eu não estava de calça. Só que no mundo moderno, tem gente casando de bermuda. Nós já consideramos a bermuda como uma calça, substitui perfeitamente. Eu não posso ser cerceado, eu quero casar de calça. O padre não quer deixar. Está ferindo os meus direitos. Aí, o judiciário diz assim, de fato, ninguém pode proibir. Se for calça, quem quiser também pode usar bermuda. Isso não autorizou o Estado a cobrar R$ 10 pelo uso de bermuda. É o que aconteceu no caso do ruído, o que aconteceu no caso da eletricidade. E de todos os agentes. Ampliei o benefício, mas enquanto não tiver lei, que nesse caso aqui da aposentadoria especial, é o anexo 4 do decreto 3.048, do Regulamento da Previdência Social, prevendo a hipótese da aposentadoria especial sem EPI, a Receita Federal estará ferindo o artigo 146 da Constituição. O ato declaratório interpretativo número 2 de 2019 faz exatamente isso. Declara que, havendo a concessão, se o EPI e o EPC não conseguirem impedir a concessão, terá o tributo. Mentira! Não há lei dizendo isso. A Receita Federal não pode criar fato gerador. Isso não é fato gerador. Não interessa se conseguiu a concessão. Isso não é fato gerador. Fato gerador são as hipóteses da lei. Aí, para melhorar, eu tenho um Estado que investiu mais de R$ 1 bilhão numa malha fina da aposentadoria especial, vai remunerar os auditores, se eles aumentarem a arrecadação, e aí é fácil dizer, ou você concorda comigo, ou vai ter representação com fins penais. Aí é mole, né? E ninguém vai lá para o STF. Qual o caminho para isso? Tem que apresentar um outro recurso ordinário. Deveria estar lá no primeiro processo, lá no área 64335. Os empregadores, as confederações deveriam ter se habilitado como amicus curiae. Senhor STF, esclarece melhor isso aqui. Você concedeu o benefício. Você está me obrigando? Por isso está criando um fato gerador? Os trabalhadores falaram. Deveria ter feito isso, mas já que não fez, as empresas todas autuadas têm que perder na justiça, primeira, segunda instância, e propor o recurso ordinário, obrigar o STF a falar. Perguntar diretamente para o STF. Lá no área 66435, vocês criaram um fato gerador? Vocês mandaram a gente pagar, mesmo não estando na lei? Essa pergunta tem que ser feita direto para o STF em um recurso ordinário. Você chegar na última instância, exatamente como prevê a Constituição. Isso é inconstitucional, porque a Receita Federal está ferindo o princípio da legalidade tributária. Eu não quero discutir se CPI é eficaz ou não. Para o legislador é, artigo 58 da Lei 213, para o judiciário não é. Não sou legislador nem judiciário, mas sou contribuinte. E sei, pelo princípio da justiça, pelo princípio da reserva legal tributária, eu tenho que seguir a lei, não a jurisprudência. Para o tributo é a lei. Tenho que seguir a lei. Não há motivo nenhum para dizer, é ad hominem, é vinculante, tem que cobrar. Porque na IN 971, depois que você foi a IN 2110, 2022,
A Receita Federal diz que se houver concessão, tem que pagar. Tudo isso é conversa fiável. E, lamentavelmente, nossos colegas do direito não estão atentando para o fato, não estão conseguindo levar as discussões reais. Esquece o negócio de provar que não teve perda auditiva. Não é isso que caracteriza ou não. Gostei. Não é isso. Não tem esse papo de que nós temos aqui chumbo, mas ninguém ficou doente, não tem nenhum exame sem alterado por chumbo, então não tem que pagar os 6%. Isso não é hipótese de isenção. A isenção é no expor, ou expor dentro de uma intolerância, com o uso do EPI. IPC e EPI. Isso é hipótese de isenção, está na lei, artigo 51. Então, essas teses todas, eu vou provar, eu chamei lá não sei quem, laboratório lá do Sul, eles provam que eu protegi. Legal, tem que fazer mesmo, independente de área, você tem que fazer estudo mesmo, mapa de ruído da planta, é isso mesmo. Obrigação legal e moral. Mas não tem nada a ver com área. A discussão do área é outra. A discussão é, ei, que a jurisprudência criou, eu pago, vocês criaram, posso incidência? Estão criando faixa gerador de tributo agora? Ô, Steph, pode criar? Nessa turma que vai começar agora, depois do carnaval, segunda-feira depois do carnaval, eu incluí uma mentoria sobre o ruído. São 10 horas, foram 4 encontros, 2 horas e pouquinho, somando 10 horas. Todo o material, jurisprudência do CARF, derrubando todos os argumentos, um por um, mostrando todas as mentiras, incorreções, nulidade desses autos de infração, mostrando exatamente o caminho para brigar, sim, com a Receita Federal. E eu incluí para o pessoal que fez as discussões da semana passada. Eu estou abrindo uma exceção. Acho até compartilhar aqui com vocês, que muita gente não viu, que a vida acaba esquecendo o pessoal, acaba não vendo as coisas. E eu hoje vou compartilhar aqui. Vamos, tem que compartilhar. Essa aqui é a página. Não está nem sendo vendido no momento, mas está gravado. E é isto aqui. São 10 horas, deixa eu ver aqui o conteúdo. Cadê o conteúdo? Está aqui. São 4 horas, mas toda a jurisprudência. Na verdade, tem mais que isso. Em cada aula dessa aqui, eu vou mencionando, elas foram temáticas. Então, em cada aula dessa aqui, você vai encontrar toda a legislação, documento, modelo de impugnação, de contestação. Eu fui um a um. Análise do processo área 66435. Então, está aqui o processo, está aqui o recurso. Análise de auto-infração, peguei uma auto-infração real do ruído, eu analisei todos os erros dele, todas as ilegalidades dele, impugnando os autos de infração baseados no área 66435, aí eu criei toda a documentação mostrando que você tem que questionar isso, isso, isso. A base legal é essa, inclusive a jurisprudência, e a tabela dos fatos geradores da aposentadoria especial, que deu muito trabalho, muito mesmo, porque é complicado o pessoal chegar num acordo, não entende a importância de ser só o que está na lei, tem que saber com certeza o que está no anexo 4, que é dinheiro, é importante, só confunde benefício, função de benefício, uma série de questões. Mas em cada aula dessa, e aí aqui depois ainda botei como adicional, que eu menciono lá nas impugnações, porque eu mostro que a Receita Federal só consegue cometer esse erro porque ela fere aquela 70.235 que regula o processo administrativo fiscal. Eu mostrei que outras empresas, não no ruído, mas já ganharam no CARF com estratégias mostrando essa ilegalidade dos autos de infração da Receita Federal. Não do núcleo da coisa, do adicional por causa do ruído, EPI ou não. Não. A forma do auto de infração, conteúdo da auto de infração já é ilegal por si só, porque não segue os ritos do decreto 70.235, artigo 10º. Não aponta a lei que está sendo ferida. Tá, tudo bem, você está me cobrando, cadê a lei? E aí eu mostro jurisprudência para auxiliar tudo isso. Para o pessoal que fez a matrícula até a semana passada, se vocês deixa eu até voltar aqui, que eu acabo falando as coisas, vou falar. E tem gente aqui assistindo agora no momento para falar que é verdade. O valor foi exatamente isso. R$ 897. Lista
1 até 12, de 90 a 4. Eu não cobrei. Dei 0,800. Vai participar da mentoria sobre o LTCAT, ao vivo, segunda, quarta, sexta, domingo, ou se tivesse gravado, quando puder estar presente. E eu ainda dei todo esse material mastigado. Rodrigo, por que você é mastigado? Cara, é aqui que você vai ganhar dinheiro. Em 2019 era 1 bilhão essa disputa. Os caras agora vão mandar 500 maus de infração ao mesmo tempo que vai ter de empresa esperada. E o que, que você tem para apresentar? Com base na legislação, uma tese real, bem formulada, com pesquisa, com jurisprudência, mostrando como eu cheque para mais bem, com muito mais detalhe. Eu falei 1 hora, eu falei 10. 10 vezes mais com isso, com todo. Não vale R$ 897? Não vale. Quando começar a chegar a ocupação de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, você conseguiu orientar toda a defesa da empresa? Eu não cobrei. Cobrei apenas o valor da mentoria do LTK. Então, hoje eu fiz questão de falar. Você sabe fazer matrícula ou não, isso é outra história. Mas com esse conteúdo aqui, eu acho que já dá para você começar a olhar esse assunto de outro nível, assistir novamente, parar o vídeo, tentar fazer anotações, fazer pesquisas, e vai ver que há sim um bom caminho. Nada é garantido, principalmente no judiciário, garantido só tributo e morte, nada mais na nossa vida é garantido, mas assim um bom caminho para você, profissional de direito, da contabilidade e de saúde e segurança do trabalho, orientar muito corretamente, com muita assertividade, muita fundamentação jurídica, como se proteger dessa sanha arrecadatória que ainda vai premiar com mais dinheiro os auditores. Eles estão loucos, né? Estão loucos para conseguir começar a distribuição de inflação 500 mil milhões de uma vez. Eles vão bater meta, ficou fácil para eles. Ninguém consegue derrubar, só que também ninguém vai discutir a questão constitucional dessa cobrança. Então, prefere discutir eficácia do PPI. Não tem como discutir. O judiciário já não vai ser eficaz e acabou. Não adianta ficar discutindo se a eletricidade é ou não. O Poder Executivo não entra, está no rol, o Judiciário acabou. A discussão não é essa, a discussão é. E eu com isso? Eu quero saber se o Judiciário está dando benefício para o trabalhador. Está aqui na discussão sobre benefícios, está aqui na discussão sobre nocividade, está aqui na discussão sobre eficácia do PPI, está aqui na discussão sobre tributo, obrigação de tirar o dinheirinho do bolso e jogar para o Estado. Em que situações alguém é obrigado a fazer isso? É só essa discussão. Uma discussão eminentemente, na verdade, digo exclusivamente, constitucional e tributária. Não é de higiene ocupacional. Não é de eficácia do protetor. Tem nada a ver, você não vai ganhar nada com esse caminho. A discussão é, ei, por que muito antes do ARE você está cobrando, antes, na verdade, da súmula norma? Para a gente que não é nem envolvido, por que eles cismaram que quando o judiciário concede eu tenho que pagar alguma coisa? A Constituição permite isso? Essa é a pergunta. Essa é a defesa que você consegue com fundamentação jurídica, entendendo. Vou abrir novamente as inscrições para essa mentoria. Vão até sexta-feira agora, faltam 2 dias. Quem ainda não fez a inscrição, passa lá no elaboração, na formação técnica da elaboração da FTCAT. Eu vou incluir 0,800 a mentoria do governo. Dúvidas? Perguntas? Foi bom? Foi ruim? Ajudou? Não ajudou? Ninguém quer falar nada? Podemos encerrar o nosso encontro? Ninguém está com dúvida de nada? Que maravilha! Boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Foi excelente, excelente. Devo aprender bastante. Só fiquei com essa dúvida aqui, referente à questão da exposição, porque é uma medida que a empresa toma para tentar reduzir ali, mesmo assim a empresa pode acabar sendo penalizada. Por isso que eu perguntei. Ela vai ser penalizada pelo entendimento da Receita Federal. Como eu mostrei hoje, ela tem defesa. Ela tem que levar isso para o STF. Ela tem que ser penalizada, brigar na justiça, sabendo que vai perder, porque hoje a Justiça Federal não considera. Ela tem que ir até o STF provocar. Vem cá, vocês querem no fato tirador? Vocês estão pedindo o artigo 146 da Constituição? É a Sim. resposta. Entendeu? O argumento que é real é esse. Eu segui o que está na lei. Eu segui o artigo 64.
Está lá no artigo 201, efetiva exposição, tem que ter efetiva exposição. Artigo 64, efetiva exposição é depois da adoção das medidas de controle que está prevista na legislação trabalhista. Eu fiz isso, mas a Receita Federal está dizendo que vocês criaram parte gerador. Vocês criaram. Pode criar? Aí o artigo 146. Então, respondendo a sua pergunta, vai ser penalizado. A questão é, a gente vai abaixar a cabeça quando uma inconstitucionalidade tão grande estiver acontecendo, ou mais além? Que outros agentes começarão a ser cobrados depois disso? Porque o ruído vai acabar um dia. Os autores da Receita não precisam bater meta. Aí vamos para quê? Hormônio? Vamos para quê? Para poeira no mar? Eu pegar toda a jurisprudência de concessão da aposentadoria especial, e aí eu faço o quê? Olha, percebe a dimensão? Passa muito do ruído. É uma questão mesmo de cidadania, de personalidade. Aí, peraí, isso aqui não é bagunça, não pode ser bagunça. Entendeu? Mais uma pergunta? Comentários? Perguntas? Estou botando à disposição de vocês. 0800. Perguntem. Quem vai perguntar? Então, vou agradecer a presença de todos vocês, convidar novamente vocês a virem, se inscreverem, participarem dessa construção de conhecimento que é necessário, sim, nesse momento. É muita coisa envolvida, é muita grana envolvida, é um volume de trabalho muito grande, porque esse central está vindo aí, para que a gente conheça a fundo, mais a fundo, as questões envolvendo isso, não só o que já conhece, e eu estou aqui à disposição para tentar construir esse conhecimento com vocês. Agradeço o tempo que vocês dedicaram aqui e estou esperando vocês, obviamente, lá na formação técnica e colaboração da LTCAT. Um abraço, boa noite a todos vocês.